Será que finalmente chegou a hora da maior transferência da história moderna da Fórmula 1? Max Verstappen, o tetracampeão mundial que parecia intocável na Red Bull, agora está de portas abertas para uma mudança que pode revolucionar completamente o grid a partir de 2026. E não estamos falando de especulação ou rumor de bastidor. Segundo informações exclusivas da Sky Sports Itália, o próprio Verstappen já deu o sinal verde para Toto Wolff, chefe da Mercedes, e agora é apenas uma questão de tempo para que as negociações oficiais comecem. Mas espera aí, porque a história é muito mais complexa do que parece na superfície. Para entender o que realmente está acontecendo aqui, precisamos voltar um pouco no tempo e entender como chegamos a este ponto. A Red Bull, que dominou a Fórmula 1 nos últimos anos com Max como protagonista absoluto, começou a mostrar suas primeiras rachaduras no início de 2024. Lembra do escândalo envolvendo Christian Horner? Aquela polêmica sobre comportamento inadequado que abalou toda a estrutura de Milton Keynes? Pois é, foi exatamente naquele momento que a Mercedes começou a farejar a oportunidade. Toto Wolff não é bobo. Ele viu a instabilidade na Red Bull, percebeu as tensões internas, especialmente a briga de poder entre Horner e Helmut Marko, e começou a trabalhar nos bastidores. O interesse das flechas de prata no número 1 da Red Bull não é de agora. É algo que vem sendo cultivado há mais de um ano. E aqui está o detalhe interessante. Wolff chegou até a admitir publicamente que iria esperar por uma decisão de Verstappen o máximo de tempo possível, mesmo tendo que tomar outras decisões para 2025. E falando em 2025, vamos contextualizar o cenário atual que torna essa transferência ainda mais plausível. Max Verstappen, que nos últimos anos era praticamente imbatível, está vivendo uma realidade completamente diferente nesta temporada. Ele ocupa apenas a terceira colocação no Mundial de Pilotos, nada menos que 61 pontos atrás do líder Oscar Piastri, da McLaren. 61 pontos. Para quem estava acostumado a dominar as corridas desde a largada até a bandeirada, essa deve ser uma pílula muito amarga de engolir. O ponto de virada, simbolicamente falando, aconteceu no GP da Áustria. Max abandonou a corrida após ser acertado logo na primeira volta e, acreditem, foi justamente pela Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Uma ironia do destino ou um sinal dos tempos? Depois desse episódio, Verstappen adotou um discurso praticamente de desistência da briga pelo quinto título mundial ainda neste ano. Para um competidor do calibre dele, admitir isso publicamente significa que algo muito profundo está acontecendo na sua mentalidade. Mas não para por aí. A situação fica ainda mais interessante quando analisamos a dinâmica interna que está sendo proposta. Se essa negociação evoluir, e tudo indica que vai, Verstappen não ocuparia qualquer vaga na Mercedes. Ele estaria tomando especificamente o lugar de George Russell, que tem contrato expirante e, pasmem, ainda não conseguiu fechar um novo acordo com a equipe. Russell, que sempre foi visto como o futuro da Mercedes, agora pode estar vivendo seus últimos momentos como piloto das flechas de prata. E aqui entra um elemento fascinante da equação. Andrea Kimi Antonelli, o jovem italiano, que é novato em 2025, permaneceria na equipe ao lado do tetracampeão mundial. Imaginem a dinâmica entre um piloto experiente como Verstappen, acostumado a ser o número 1 absoluto, trabalhando lado a lado com um jovem talento que está apenas começando sua jornada na Fórmula 1. Seria uma combinação explosiva e potencialmente muito produtiva para a Mercedes. Agora, vamos falar dos bastidores e das reações que essa notícia está gerando. Durante o fim de semana do GP da Áustria, tanto Russell quanto Wolff confirmaram abertamente que Verstappen estava conversando com o time sobre uma possível transferência. Confirmaram. Não negaram, não desconversaram. Confirmaram que as conversas estavam acontecendo. Isso é algo absolutamente inédito na era moderna da Fórmula 1, onde esse tipo de negociação geralmente acontece nas sombras, longe dos holofotes. A Red Bull, por sua vez, tentou minimizar a situação, tratando tudo como uma simples fofoca.
Eles se escudaram no fato de que Verstappen tem um contrato de longo prazo, válido até 2028. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Esse contrato aparentemente conta com cláusulas que permitiriam uma saída antecipada. Cláusulas de performance, cláusulas de competitividade. Não sabemos exatamente quais são os gatilhos, mas elas existem. E considerando o momento atual da Red Bull, é bem possível que algumas dessas condições já estejam sendo atendidas. O mais revelador de tudo foi a declaração mais recente de Toto Wolff sobre o assunto. Ele não apenas confirmou o interesse, mas tratou Max como uma opção para o longo prazo. Longo prazo. Isso significa que a Mercedes não está pensando em Verstappen apenas como uma solução temporária ou um golpe de marketing. Eles estão visualizando uma parceria duradoura, possivelmente definindo os próximos anos da equipe alemã. Agora, vamos analisar os cenários possíveis e as consequências dessa movimentação. Se Verstappen realmente assinar com a Mercedes para 2026, estaríamos falando da maior transferência desde que Lewis Hamilton deixou a McLaren para se juntar às Flechas de Prata em 2013. E olha só a ironia. Hamilton conquistou 6 de seus 7 títulos mundiais justamente na Mercedes. Será que Verstappen está buscando um ambiente mais estável para continuar sua hegemonia na Fórmula 1? Para a Red Bull, perder Verstappen seria um golpe devastador. Não apenas pelo talento em si, mas por todo o simbolismo que isso representaria. Max é a cara da equipe desde que começou a vencer de forma consistente. Ele é o piloto que trouxe de volta o protagonismo para Milton Keynes, após anos de jejum. Perdê-lo para um concorrente direto seria admitir que algo está fundamentalmente errado na estrutura interna da equipe. Para a Mercedes, por outro lado, seria o retorno ao topo da pirâmide. Desde que Hamilton anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1, as Flechas de Prata vêm buscando um piloto que pudesse carregar a equipe nas costas da mesma forma. Russell é talentoso, Antonelli promete muito, mas nenhum dos dois tem o currículo e a experiência de Verstappen. Ter o tetracampeão mundial seria como ter uma garantia de competitividade imediata. E não podemos ignorar o timing dessa possível transferência. 2026 marcará o início de uma nova era regulamentar na Fórmula 1, com mudanças significativas nos regulamentos técnicos. Historicamente, essas mudanças sempre embaralham a ordem de forças no grid. A Mercedes pode estar apostando que, com Verstappen a bordo e as novas regras, eles conseguirão voltar a dominar a categoria, como fizeram entre 2014 e 2020. Mas há riscos envolvidos também. Verstappen está acostumado a ser o piloto número 1 absoluto, a ter toda a estrutura da equipe voltada para maximizar seu desempenho. Na Mercedes, ele teria que dividir a atenção com Antonelli, um jovem que a equipe claramente vê como uma aposta de longo prazo. Como essa dinâmica funcionaria na prática? Seria possível manter os dois pilotos satisfeitos e motivados? Outro ponto crucial é a questão financeira. Verstappen não é apenas um dos melhores pilotos do grid, ele também é um dos mais caros. Seu salário atual na Red Bull está entre os maiores da categoria. A Mercedes teria que fazer um investimento considerável não apenas no salário, mas também em toda a reestruturação que seria necessária para acomodar um piloto do calibre dele. E não podemos esquecer do impacto que isso teria no restante do grid. Se Verstappen sair da Red Bull, quem ocuparia seu lugar? Sérgio Pérez já demonstrou que não consegue estar no mesmo nível de competitividade. A equipe teria que buscar no mercado, e não existem muitos pilotos disponíveis com o talento necessário para substituir um tetracampeão mundial. Analisando friamente a situação, parece que todas as peças estão se alinhando para que essa transferência realmente aconteça. Verstappen já deu o sinal verde. A Mercedes está preparando o terreno e a Red Bull aparenta estar mais frágil do que nunca. A única coisa que ainda falta é a aprovação do Conselho da Mercedes. E considerando o calibre do piloto em questão, é difícil imaginar que eles diriam não a uma oportunidade dessa. O que torna tudo ainda mais intrigante é como essa movimentação pode afetar o equilíbrio de forças na Fórmula 1. Nos últimos anos, tivemos períodos de domínio absoluto.
Primeiro a Mercedes com Hamilton, depois a Red Bull com Verstappen. Se Max realmente for para as flechas de prata, estaríamos iniciando um novo ciclo de concentração de poder? Ou outras equipes aproveitariam a instabilidade para se fortalecer? A McLaren, atual líder do campeonato com Piastri, certamente estaria observando esses movimentos com muita atenção. A Ferrari, sempre candidata ao título, também poderia se beneficiar de uma eventual desestabilização das duas potências. E não podemos esquecer da Aston Martin, que vem investindo pesado e pode aproveitar esse momento de transição para dar um salto competitivo. No final das contas, estamos falando de uma decisão que pode redefinir completamente o cenário da Fórmula 1 pelos próximos anos. Verstappen na Mercedes representa muito mais do que uma simples troca de piloto. É uma mudança de paradigma, uma reorganização das forças dentro do paddock, um novo capítulo na história da categoria. A pergunta que fica é: será que Max Verstappen realmente está disposto a abrir mão da estabilidade que tem na Red Bull, mesmo com todos os problemas internos, para embarcar nessa nova aventura na Mercedes? E mais importante ainda, será que as flechas de prata conseguirão oferecer o ambiente competitivo que ele precisa para continuar brigando por títulos mundiais? O que vocês acham dessa possível transferência? Verstappen na Mercedes seria o movimento ideal para ambas as partes. Ou existe algum risco que não estamos vendo? Deixem suas opiniões nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. E já que estamos falando de movimentações bombásticas no mundo da Fórmula 1, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto sobre outra situação que pode mexer completamente com os bastidores da categoria e que ninguém está falando a respeito.